Fala, galera! Fortaleza e Corinthians entram em campo nesta quarta-feira pela 37ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 19 horas na Arena Castelão. Vamos acompanhar aí a provável escalação do Timão para este duelo de logo mais. Ai, Ronaldão, tem Fortaleza e Corinthians hoje. Mas é hoje? Tá marcado pra hoje? E tem o triozinho Fortaleza com uma volúpia a 8 jogos mandando ver. Assim como na vitória contra o Atlético Mineiro, a Arena Castelão estará lotada a favor do Fortaleza, que luta contra o rebaixamento. E hoje à noite recebe o Corinthians. Y el día cuarta, si hoy fueron 50, no sé cuánto entran acá, pero si son 60, necesitamos que los 60 estén acá acompañándonos. Ao todo, são 8 jogos de invencibilidade do Leão do Pici. 4 vitórias, sendo as 3 últimas seguidas, e 4 empates. Na 29ª rodada, a equipe estava a 9 pontos do primeiro fora da zona do rebaixamento. Agora, a situação é diferente. Está a 1 ponto do Santos, o primeiro fora do Z4. A gente meio que está acostumado, a gente se colocou nessa posição, infelizmente foi um ano muito ruim, de resultados muito ruins, então a gente se colocou nessa posição de ser cada jogo uma final, e não foi de ontem, não foi da semana passada, eu acho que já fazem umas 10 rodadas que se a gente não ganhasse, praticamente a gente estava rebaixado, e o time está reagindo bem. Sem suspensos, o técnico Martim Palermo conta com os retornos de Rodrigo e do atacante Marinho recuperados de lesão. Assim, um provável Fortaleza deve contar com Breno, Mancuso, Brits, Gaston Ávila e Diogo Barbosa, Pierre, Lucas Sacha e Pochettino ou Lucas Crispim, Herrera, Breno Lopes e Adam Bareiro. Do outro lado do confronto, o Corinthians está de olho literalmente no fim do Brasileirão, nas partidas da semifinal da Copa do Brasil contra o Cruzeiro. Por isso, a expectativa é de que Dorival Júnior mande a campo um time misto. Sem poder contar com Mateuzinho suspenso e Charles punido pelo STJD com mais uma partida pela expulsão contra o Bragantino, o técnico tem um retorno de José Martínez, que cumpriu suspensão contra o Botafogo. O Timão deve ter em campo Hugo Souza, Gustavo Henrique, João Pedro Choca e André Ramalho, José Martínez, André, Breno Bidon, Fabrício Andileri, ou Hugo e Vitinho, Dieguinho e Guinegão. Acredito que o time deles é um time muito bom, mas vai ser um grande jogo. O Corinthians, como sempre, vai ter que entrar muito bem, muito ligado, com raça. Tenho certeza que se a gente entrar com tudo isso, a gente tem grande chance de sair com a vitória. O atacante Memphis Depay, em transição física após uma entorse no joelho esquerdo, nem viajou para Fortaleza, assim como o Yuri Alberto, com dores na virilha sentidas no último domingo contra o Botafogo. O meia argentino Rodrigo Garro e Maicon, poupados, também ficou de fora. Por enquanto, o Corinthians tem mais 4 jogos até o fim da temporada. Fortaleza e Juventude pelo Campeonato Brasileiro e as 2 partidas da semifinal da Copa do Brasil contra o Cruzeiro. Se chegar à final do torneio, serão 6 jogos. Disputa por vaga na Libertadores do ano que vem, briga por um título de expressão que possa salvar o segundo semestre. Ainda tem muita coisa em jogo para o Timão. Nós estamos no caminho, nós estamos trabalhando muito. E quem sabe ainda possamos finalizar o ano um pouco diferente daquilo que talvez nesse instante se imagine para a nossa equipe. Ronaldão, qual é a sua sensação para esse jogo Fortaleza e Corinthians? O Fortaleza tem que ganhar, como está fazendo, jogar com alma, com apoio da torcida. E o Corinthians, qual é o interesse? Dá ainda uma pré-Libertadores, porque ainda tem a Copa do Brasil, enfim. O interesse do Corinthians está na Copa do Brasil, você falou tudo. O interesse do Corinthians está na Copa do Brasil, que pode aí ressuscitar alguma coisa boa, né, para esse ano. Fora o título que nós tivemos do Paulistinha em cima do Palmeiras, que foi a única chance que nós tivemos para comemorar, né, esse ano. Mas assim, eu vejo o Corinthians um time muito irregular. A gente estava falando da régua aqui de alguns times que estão ali e tal, equilibrando algumas coisas no final ainda. E o Corinthians, a gente não sabe o que vai encontrar. Um time que não tem aquela alma, só encontra aquela alma quando está no braço da Fiel. E mesmo assim sucumbiu a Bahia, Ceará,
dentro de casa, sucumbiu. Não ganhou do Botafogo. Não ganhou do Botafogo, sucumbiu, sim. Então o Corinthians, ele só tem o quê? A torcida. Esse ano foi a torcida que carregou e mesmo assim não conseguiu acordar Bidu, não conseguiu acordar Félix Torres, não conseguiu acordar Kaká. Aí voltou o menino lá, como é que é o nome dele? O Ramalho. Não pagou o 13º, o Memphis também não você joga. quer falar de transfer ban? Vamos falar. Não, mas pagou o 13º, o Memphis Quer falar de transfer ban? No money, no futebol. Vocês já pagaram o Oscar 61 milhões lá? Vocês já pagaram? 20 milhões Se você quer falar, ele te fala, porque eu tô falando de futebol. Aí você vem com o negócio de transfer ban, tem um pra você já. Não, tô falando que não pagou o 13º e o Memphis falou, ó, machucado. E o Oscar também falou, não vou jogar desse jeito, 61 milhões. Agora você imagine 61 milhões no 13º, Mineiro. Quanto tu vai pagar aí? Ai, que legal vendo isso aí. Vou dar uma respirada, porque o próximo assunto... Perguntaram agora, por exemplo, do Yuri Alberto. Estão desde cedo perguntando, desde ontem perguntando do Corinthians e estão perguntando do Yuri Alberto, viu, Bruno Andrade? Aliás, perguntaram se o Michael e o Cebolinha podem ir para o Corinthians, mas a preocupação é em ter o Yuri Alberto, não sei se para essa reta final do Brasileiro, mas para a Copa do Brasil, Bruno. Então, a pergunta sobre o Yuri Alberto não é sobre mercado, é sobre parte física e parte clínica, né? Então, começo por esse lado e até posso depois dar uma pincelada sobre o futuro do Yuri Alberto e eu sei que meus colegas aí também conseguem mais informações. Sobre a parte clínica, o Yuri Alberto está fora do jogo contra o Fortaleza, uma inflamação no músculo adutor da perna esquerda, tira ele do jogo contra o Fortaleza. A ideia do departamento médico do Corinthians é preservá-lo também contra o Juventude na última jornada, na última rodada, falei jornada agora, na última rodada do Brasileirão, mas todos eles ali dentro do Corinthians estão super confiantes que o Yuri Alberto fica à disposição 100% para os 2 jogos da semifinal contra o Cruzeiro e eventualmente a final da Copa do Brasil. Então lembrando, o Cruzeiro e Corinthians, enfim, os 2 jogos da semifinal, dia 11 e dia 14 de dezembro, a ideia do Corinthians, e eles estão muito confiantes quanto a isso, é que o Yuri Alberto se recupere pensando no Cruzeiro. No Brasileirão, a ideia mesmo é preservar, porque a lesão não é séria. Tem que estar bem para a Copa do Brasil, não é? Tem que estar bem, tem que estar bem. Tem a preocupação com o Memphis também, né? Hoje não joga, o Corinthians joga hoje, se não me engano, hoje ou amanhã, agora me fugiu a cabeça, mas não tem Memphis, não tem Yuri Alberto e não tem Garro. Então, assim... É por isso que eu falo que o elenco do Corinthians é muito enxuto e você não tem opções... Corinthians e esse jogo, gente, é importante porque é o Fortaleza reagindo, hein, no campeonato. Fortaleza. Então, não é, Hernan? E aí isso envolve aquilo que a gente estava falando, envolve Santos, envolve Internacional, envolve Vitória. Essas notícias da parte, né, física ruim do Corinthians é ruim para muita gente no campeonato, não é, Hernan? Mas assim, ó, uma coisa que eu até conversando com pessoas lá do Corinthians, dos bastidores e tal, é que o Corinthians trabalha e tem a intenção de ter Memphis e Yuri no primeiro jogo contra o Cruzeiro. Memphis e Yuri no primeiro jogo contra o Cruzeiro, que vai ser na semana que vem, daqui a uma semana, lá em Belo Horizonte, o primeiro jogo. A ideia é essa. Dá para cravar que os dois vão estar em campo? Ainda não. Mas o Corinthians trabalha com essa intenção, trabalha dia e noite, preparação física, médicos, fisioterapia, rapaziada toda está muito envolvida para ter esses 2 caras em condições de jogo, né? Então, assim, são 2 jogadores importantes, porque as contas do Corinthians tomou uma raquetada do Cruzeiro lá no Brasileiro, pegou muito mal, os caras ficaram assim, e da vida. Todo mundo ficou muito incomodado com aquele jogo que o Corinthians fez. Desde os líderes até indo para a molecada. Todo mundo ficou incomodado. Ninguém gostou, né? Nem Dorival, nem Fabinho Soldado, presidente. Todo mundo falou, não pode chegar num jogo como esse, tomar uma raquetada, sendo que os caras vão jogar a Copa do Brasil contra a gente. E o primeiro jogo é fora. Que mensagem passa para o torcedor? E quando eu conversei com essa fonte do Corinthians, o cara estava transtornado também, né? Então, assim, eles estão trabalhando de noite para ter esses jogadores. E, principalmente, trabalhando aqui, ó, o mental. Porque não pode chegar lá no Cruzeiro com o pé mole como chegaram, senão vão ser atropelados. Então, há um trabalho também de preparação mental, porque o Corinthians chega nessa Copa do Brasil
E chega todo mundo falando, o Dorival é o cara da Copa do Brasil, a chance do Corinthians chegar numa final da Copa do Brasil, se deixar chegar, fica grande, mas uma raquetada daquela, não pode, então o Corinthians está bem ligado. Ô Felipe, você vai falar a história do atacante do Flamengo, tá? O Fortaleza vem de vitória sobre o Atlético Mineiro na última rodada, há 8 jogos sem perder. O tricolor vem se recuperando na reta final da Série A. O Lion está a apenas 1 ponto do primeiro time fora da zona e contará com seu torcedor no Castelão para vencer mais uma e deixar o Z4. O Corinthians chega à penúltima rodada com 46 pontos e livre da possibilidade de rebaixamento para a Série B do Brasileirão. Por isso, o clube do Parque São Jorge se dará ao luxo de preservar alguns nomes de seu elenco para focar exclusivamente nas semifinais da Copa do Brasil, agendadas para os dias 10 e 14 de dezembro. O provável time do Fortaleza vem com Breno, Mancuso, Brits, Gaston Ávila, Diogo Barbosa, Pierre, Lucas Sacha, Pochettino, Herrera, Breno Lopes e Adam Barreiro. O Corinthians deve ter um time misto no Castelão. O foco do clube está todo voltado para as semifinais da Copa do Brasil e, por isso, o técnico Dorival Júnior rodará o elenco para descansar seus principais jogadores. Para o duelo com Fortaleza, a tendência é de que o ataque seja formado por Dieguinho e Guinegão, 2 jovens da base corintiana. Os titulares Memphis Depay, Yuri Alberto e Rodrigo Garro ficaram em São Paulo. Provável time: Hugo Souza, André Ramalho, João Pedro Choca e Gustavo Henrique, José Martínez, André, Breno Bidon, Vitinho e Fabrício Angileri ou Hugo, Dieguinho e Gui Negão.